Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Karine, seja muito bem-vinda. Sandra Helena, Fred, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome de Jesus. Minha mãe, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Obrigado pela compreensão dos irmãos. Nossa live hoje teve que ser colocada nesse horário. Glória a Jesus por isso. Aleluia. Amanhã, provavelmente, a nossa live vai ser às 18 horas aqui na França. Tá bom? Vai ser o horário do fim do Shabá, o dia do Senhor, o dia do descanso. E provavelmente nossa live amanhã vai ser às 18 horas. Vamos começar orando a Deus enquanto os irmãos vão entrando. Aleluia. Senhor, nós te adoramos nesta noite no nome de Jesus. Nós te damos graça, ó Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilharmos mais uma vez a Tua palavra. Amigo Espírito Santo, eu convido a Tua presença. Em nome de Jesus, venha neste lugar, venha conduzir esta live, venha direcionar a palavra, cada palavra que for dita aqui nesta noite. Em nome de Jesus, que seja na Tua direção. Que o Senhor, na Tua infinita misericórdia, venha tocar cada um dos nossos corações em nome de Jesus. Que cada um dos Teus filhos, Pai, que assistirão aqui ao vivo ou depois, sejam tocados pela Tua presença e despertados em nome de Jesus para viver para o Senhor, para Te buscar incessantemente até que o Senhor venha. Nós Te adoramos nesta noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Missionária Sara, paz do Senhor Jesus. Minha pastora, glória a Deus. É um prazer te ter aqui. Irmãos, eu estava aqui orando antes de começar essa live. Como a glória de Deus tomou esse lugar. Como o Senhor visita aqueles que clamam e desejam a sua presença. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom falar desse Deus. Como é bom compartilhar aquilo que nós estamos vivendo em Deus. A minha intenção com essas lives é te atrair para viver em Deus aquilo que o Senhor tem me permitido viver. Porque isso não é exclusivo para mim. É exclusivo para todos aqueles quantos são chamados e feitos filhos de Deus. O Senhor chamou o povo de Israel, separou o povo para ele, e diz: este povo é nação santa, povo escolhido, sacerdócio real. Nós somos o Israel de Deus, um povo que o Senhor escolheu, selecionou para viver e carregar a presença dele aqui nesta terra. Glórias a Deus, porque nós somos esse povo escolhido. Maria Leite, pastora, paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. É um prazer te ter aqui. Shalom. Irmãos, como meu coração se enche de alegria de falar desse Deus, de falar daquilo que nós vivemos nele, porque o Senhor é muito real. Deus é mais real para mim do que qualquer um de vocês que estão aqui nessa live. É mais real do que qualquer um que eu possa conversar, ter um relacionamento. E falar de algo que é tão real é muito fácil. Falar de algo que você vive é muito fácil. Se torna pesado para muita gente porque querem falar e pregar aquilo que não vivem. Mas quando nós vivemos a misericórdia de Deus, o amor desse Deus tão maravilhoso, como é bom compartilhar. E hoje eu quero compartilhar a palavra de Deus junto com os irmãos em Isaías capítulo de número 6. Vamos ler os primeiros versículos. Eu tenho aqui uma outra
tradução da Bíblia, que é João Ferreira de Almeida, mas eu tenho aqui, eu não sei se os irmãos vão conseguir ver a capa. É uma Bíblia transliterada. Chama Tanakh. É uma Bíblia transliterada e ela traz com mais precisão o sentido do texto no Antigo Testamento. Então eu escolhi ela porque esse texto traz muitos segredos que nós precisamos entender. Então vamos ler aqui a palavra de Deus. Por mais que seja um pouquinho diferente da sua tradução, você vai entender comigo o sentido do texto. Diz assim, olha, no ano do falecimento do rei Uzias, vi o Eterno sentado num trono elevado e resplandecente. Seu manto preenchia todo o templo. Acima, para atendê-lo, se prostravam os serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 encobriam sua face, com 2 seus pés, e com as outras 2 voavam. Cada um se voltava para o outro e proclamava: Santo, Santo, Santo é o Eterno dos exércitos. Sua glória envolve o mundo inteiro. E os umbrais da porta vibravam ante o som de suas vozes. E o templo ficou repleto de fumaça. E eu disse: ai de mim, estou perdido, pois sendo eu um homem de lábios impuros, vivendo entre um povo de lábios impuros, contemplar os meus olhos, ó Rei eterno, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins voou para mim, tendo uma brasa em suas mãos, e ele a retirava com uma torquez de cima do altar. Com ela tocou meus lábios e disse: eis que foram tocados teus lábios, apagada foi tua iniquidade, e expiados teus pecados. Glória a Deus. Vamos ler até aqui. Irmãos, eu vivi algo com Deus muito maravilhoso, que eu nunca tinha vivido antes. Eu estive no Brasil agora, e no dia do meu aniversário, Deus me presenteou. No dia 30 de novembro, eu tive o prazer de estar numa conferência, onde eu pude conhecer pessoalmente a pastora Maria Leite. Estive na conferência da apóstola Larissa Argolo. Irmãos, e eu senti algo muito extraordinário, porque teve um momento da conferência que ela chamou lá na frente as pessoas que eram de outra nação. E nós levamos a bandeira da França. Nós queríamos fazer um ato profético, então levamos a bandeira da França. Quando eu fui me aproximando do altar, eu sentia um terremoto no chão. O chão tremia. Por um momento, eu achei que fosse pelo fato de eu estar me aproximando das caixas de som. Então, na minha cabeça, eu pensei assim, a vibração das caixas de som deve estar produzindo isso. Mas depois, no final, eu me aproximei de novo com os pés descalços. E eu toquei, e eu realmente, sem som nenhum, depois que os sons já haviam se desligado, eu fui me aproximando e eu realmente senti o chão tremendo. Eu sentia ondas vibratórias no chão. E aqui no texto que nós lemos, aqui no versículo 4, diz assim, ó, e os umbrais da porta vibravam ante o som de sua voz, e o templo ficou repleto de fumaça. Esse texto, Isaías 6, fala do encontro de Deus com Isaías. Isaías, numa visão, ele viu o trono de Deus. A Bíblia diz que o trono de Deus era resplandecente, brilhava, tinha luz. Lembra no texto que a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança? Essa imagem e semelhança é porque o homem carregava a glória de Deus. Adão tinha e resplandecia no rosto dele a glória de Deus. Porque tudo que se reflete a glória de Deus fala de uma luz, fala de um brilho incandescente, resplandecente. Jesus, no Monte da Transfiguração,
ele, juntamente com Elias e Moisés, o rosto deles também brilhava, resplandecia. Moisés, quando desce do monte após o período de 40 dias de jejum, o rosto dele também resplandecia. Esse resplandecer é a glória de Deus. Lembra do texto que diz que Saulo, enquanto estava perseguindo os cristãos em caminho de Damasco, ele encontra com o Senhor Jesus. E nesse encontro com o Senhor Jesus, ele fica cego, porque ele viu um clarão descer do céu e aquela luz deixou ele cego. Essa luz é a glória de Deus. E essa foi a visão que Isaías viu, foi a glória de Deus. Ele viu um trono resplandecente e ele descreve um trono situado em um lugar alto. Quando nos encontramos com a glória de Deus, automaticamente nós vamos ser purificados por essa glória. Essa glória vai nos fazer e nos tornar semelhante a Ele. É por isso que o Senhor nos convida todos os dias a termos um encontro com Ele, para cada dia das nossas vidas nos tornarmos semelhantes, tal como Ele é. Isaías, quando ele tem esse encontro com Deus, eu vou ler primeiro o verso 1. Você que entrou agora, a minha tradução é a tradução transliterada da Tanakh. Ela é transliterada, então traz de forma mais precisa o sentido do texto. Diz: no ano do falecimento do rei Uzias, viu o Eterno sentado no trono elevado e resplandecente, e seu manto preenchia todo o templo. Vamos lá. O manto de Deus preenchia todo o templo. Que manto é esse? Esse manto é a glória de Deus. Amém? Esse manto vai dizer aqui na frente, no verso 6, que diz que o verso 3, desculpa. E cada um se voltava para o outro e proclamava: Santo, Santo, Santo é o Eterno dos exércitos, sua glória envolve o mundo inteiro. Essa glória de Deus, ela está no mundo inteiro. Por mais que nós não vemos, ela está no mundo inteiro. Essa mesma glória que Isaías viu no trono de Deus, ela está preenchendo o mundo inteiro. Essa foi a primeira visão de Isaías. Ele viu um trono e ele viu a glória de Deus cobrindo esse trono. Os serafins vão clamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Essa glória de Deus enche toda a terra. Mas existe algo que aconteceu aqui nesse texto que mudou a vida de Isaías. E não foi a glória de Deus que enchia toda a terra. Foi a glória produzida por meio da adoração dos serafins. A Bíblia diz que enquanto os serafins iam clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória, a Bíblia diz que aquele templo foi tomado de uma fumaça. Foi essa fumaça que trouxe um desejo de arrependimento em Isaías. No Antigo Testamento, o sacrifício acontecia para expiação dos pecados. De acordo com o animal requerido no sacrifício, já se sabia qual era o pecado que tal pessoa havia cometido. Então o Senhor vai dar uma estratégia. O Senhor vai dizer assim: quando o sacrifício for oferecido, vocês vão derramar vinho na hora do sacrifício. Porque quando o vinho era derramado na hora do sacrifício, o Santo dos Santos cobria-se com uma fumaça. E esta fumaça impedia com que as pessoas à volta soubessem se o sacrifício havia sido recebido ou não. Somente o sumo sacerdote tinha a revelação de Deus se tal sacrifício havia sido recebido ou não. Quando esta fumaça ela envolve aqui o templo,
essa fumaça representa o Espírito Santo. É ele quem age dentro de nós, em um lugar onde há a glória de Deus, nos fazendo reconhecer aonde estão os nossos erros. E eu tenho falado, e vou falar nesses 12 primeiros dias do ano, sobre como acessar a presença de Deus. A você que chegou aqui hoje, no primeiro dia, nós falamos sobre renúncia. A renúncia de Abraão, o reconhecimento dele de ter trazido Ló para a vida dele, que não estava alinhado de acordo com o propósito de Deus, e ele teve então que se distanciar de Ló para então se encontrar com o verdadeiro propósito de Deus para a vida dele. Ele renunciou Ló, tomou uma atitude e então recebeu de Deus promessa. No segundo dia, que foi ontem, nós falamos sobre o tabernáculo de Davi, a tenda de Davi. Davi desejou a presença de Deus, ele preparou um lugar para que a arca de Deus estivesse ali de forma constante e que não houvesse impedimento algum de qualquer pessoa que quisesse se aproximar desta presença. Então, Davi coloca a Arca da Aliança em evidência no meio do templo, sem véu, para que todos pudessem acessar aquela presença. E naquele lugar havia a adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante aproximadamente 36 anos. E todos tinham acesso a essa glória. E ontem, então, nós falamos da importância de se desejar a presença de Deus. Falei sobre você ter um tempo de oração, buscar a Deus pela manhã, estar na presença de Deus, escolher a presença dele, priorizar a presença dele todos os dias, preferencialmente pela manhã, ok? Agora, aqui nesse texto, essa presença de Deus, ela vem de encontro a Isaías. Essa glória de Deus encontra ele. Essa mesma glória que deixou Saulo cego por 3 dias. Ele foi obrigado a jejuar. E após o 3º dia, Ananias então impõe as mãos sobre ele. Ele passa a enxergar, porque ele encontrou com a glória, mas ainda estava em um estado carnal. Essa glória, ela é proveitosa para quem a deseja, mas é perigosa para quem não está preparado para ela. Ontem nós falamos da importância do jejum, da importância da oração, da importância da renúncia, para que a sua estrutura, você é essa tenda, você é esse templo de Deus, para que essa estrutura esteja preparada para encontrar com a glória de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o que deve ser feito quando a glória de Deus nos encontra. Isaías viu a glória de Deus. Ele viu o trono de Deus. E agora ele vai ouvir aquilo que os anjos, os serafins, estavam clamando. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E enquanto os anjos clamavam, a fumaça encheu o lugar. Essa fumaça é a representatividade do Espírito Santo. Porque imediatamente Isaías ele vai reconhecer aonde está o seu erro. Ele vai dizer, ai de mim, Senhor, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O Espírito Santo é que é responsável para trazer a nós a revelação daquilo que é preciso ser transformado na nossa vida. Mas, após a revelação dada pelo Espírito Santo, há algo que só você pode fazer: a confissão. Por mais que a fumaça trouxesse a Isaías, remetesse a ele aonde ele precisava ser transformado, aquela fumaça, por si só, sem a confissão, não era capaz de transformá-la. Mas quando Isaías faz a confissão, ele reconhece que ele é um homem de lábios impuros e habita no meio de um povo de impuros lábios, imediatamente um serafim, um anjo de fogo,
tira uma dessas brasas do altar de Deus, toca nos lábios de Isaías e naquele mesmo momento ele é purificado. Está aqui no versículo 6. Um dos serafins voou a mim, tendo uma brasa em suas mãos. Ele a retirara com uma torquês de cima do altar. Com ela tocou meus lábios e disse: eis que foram tocados teus lábios. Apagada foi tua iniquidade e expiados teus pecados. O Espírito Santo é quem age em nós, nos fazendo reconhecer o sacrifício da cruz, nos fazendo reconhecer a glória de Deus através do seu Filho unigênito. Nos faz reconhecer que ele é o Cristo, o enviado de Deus às nações, o Filho de Deus, o unigênito que veio em carne, que morreu, deu a sua vida na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou, nos garantindo a vida eterna. Quando nós fazemos essa oração de confissão, a glória de Deus vem ao nosso encontro. O Espírito de Deus vem ao nosso encontro. E aqui eu quero te ensinar como viver uma vida de comunhão com Deus e com o amado Espírito Santo. O Espírito Santo em você vai te convencer dos seus pecados. Ele vai ficar 24 horas por dia dizendo para você aonde você precisa mudar. O seu temperamento, nas suas atitudes. Ele vai constantemente trazer a você a revelação do homem que Deus quer que você seja, da mulher que Deus quer que você seja. Ele vai revelar o propósito de Deus na sua vida. E a sua oração de confissão é que vai permitindo com que o Espírito Santo, ao invés de estar em você, comece agora a estar sobre você. Em Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus fez uma promessa. E ela diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Senhor não disse assim: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer em vós. Não. Porque Jesus já havia feito uma promessa. Ele diz assim, e eu não vos deixarei sozinho. Eu vos enviarei o Consolador. E ele estará em vocês. E não vos abandonará. O Espírito Santo em nós, dentro de nós, nos foi dado para nos fazer reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, o nosso opróbrio, a nossa nudez. Agora, o Espírito Santo sobre nós é que nos dá poder e autoridade para fazer as obras que Jesus fez. Mas, para que o Espírito desça sobre nós, é necessário a renúncia. A vida cristã é feita de renúncia. Nos céus não entra bagagem. A Bíblia diz que se o teu olho te escandaliza, melhor é arrancar um olho, chegar no céu com um só, do que com os dois ser enviado à perdição. A Bíblia diz também que se a tua mão te escandaliza, melhor arrancá-la e chegar ao céu sem as mãos, sem uma das mãos, do que com as duas ser enviado à perdição. Isso mostra a renúncia que o cristão tem que ter para ter o Espírito Santo sobre nós. Se nós quisermos viver uma vida de plena e perfeita comunhão em Deus, nós precisamos do Espírito Santo sobre nós. O que é o Espírito Santo sobre nós? É Ele nos guiando. É Ele nos direcionando em todas as coisas. Já não é mais simplesmente o Espírito Santo em nós, mostrando o nosso erro, mostrando a nossa falha, mostrando onde nós precisamos ser melhor. Aqui como no texto de Isaías.
Agora é o Espírito Santo tomando conta de tudo. É nós mesmos já sabendo o que é certo e o que é errado. É nós mesmos já identificando que tais atitudes não estão de acordo com o propósito de Deus em nossas vidas. Que está com certas pessoas e participar de certos tipos de conversa, assistir certos tipos de filmes, visitar certos ambientes, já não está mais de acordo com o plano e o propósito de Deus em nós. Observe que no capítulo 6 de Isaías está sendo chamado para o ministério. A visão de Isaías e o seu chamado. Ele é chamado para o ministério. E por ser chamado, ele reconhece o seu erro. Mas para quem já foi chamado e já vive o chamado, você tem por obrigação de viver uma vida de comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Você tem por obrigação ser comandado e controlado por Ele. Não mais as nossas vontades, mas as vontades dele. O apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo também diz que por amor ao seu nome, por amor a Cristo, eu sou entregue à morte todos os dias. Que morte é essa? É a morte do meu eu. Quem vive em Deus já não tem mais vontade própria. Ele vive a vontade do Senhor. Ele até tem sonhos, mas quando o Senhor diz para ele, olha, esse sonho não é para você, eu tenho sonhos maiores, ele não fica mais chorando, ele não fica mais lamuriando, ele simplesmente entende e ele glorifica a Deus, porque sabe que Deus é perfeito em tudo que faz. Ele simplesmente entende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Um termômetro para você medir se o Espírito Santo está em você ou se o Espírito Santo está sobre você. Se Deus te diz algo e você não é capaz de fazer, se Deus te pede algo e você não é capaz de renunciar, se Deus te pede algo, te mostra qual é a vontade dele e você fica contendendo contra ele, contra a sua vontade, isso mostra que o Espírito Santo está em você, que você ainda precisa ser trabalhado e se permitir ser trabalhado pelo Espírito Santo para entrar no rio do Espírito, para mergulhar mais na vontade dele, para entender mais da vontade dele. Você precisa fazer orações de renúncia, renunciando às suas vontades, renunciando à sua carne, renunciando todas as coisas deste mundo. Esse é um termômetro para você entender que o Espírito Santo está em você. Qual é o termômetro que você sabe? Quais são os sinais que te indicam que o Espírito Santo está sobre você? Quando você simplesmente entende que o plano de Deus é maior. O apóstolo Paulo, próximo da sua morte, e eu tenho aqui um testemunho lindo para contar, porque eu estive em Roma em setembro do ano passado, e eu tive o prazer de visitar o cárcere da Marmetina, onde o apóstolo Paulo passou o final da sua vida. Irmãos, é extraordinário aquele lugar. Eu senti uma unção tomando aquele ambiente. Um mix de unção com tristeza. Mas eu senti muita presença de Deus. E o apóstolo Paulo morreu ali. Ali foi o final da sua vida. Ele ficou preso ali, ainda escreveu algumas cartas, foi visitado pelo seu servo, o Dr. Lucas, que o visitou, mas ele descreve em uma de suas cartas dizendo que eu olhei para um lado e não encontrei ninguém, mas o Senhor Jesus me assistiu. Por que o Senhor Jesus assistiu ele? Porque ele sabia que a vida dele era rendida a Deus. Qual a prova disso? Antes de Paulo descer para Jerusalém, alguns dos irmãos disseram para ele bem assim, Paulo, não vá, porque você vai morrer, estão te procurando para matar. E você vai morrer, eles vão te pegar, eles vão te aprisionar e eles vão te matar. Aí Paulo faz uma declaração, ele diz assim, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho. Mesmo sabendo que ele iria ser morto, ele foi. Mesmo sabendo que ele iria ser aprisionado, ele foi.
porque ele entendeu que o propósito de Deus na sua vida era maior do que a sua própria vida. Ele era tão cheio da presença de Deus, tão cheio do Espírito Santo, aleluia, que ele não se importou com o sofrimento desta vida e ele rendeu a sua vida à presença de Deus. Essa é a maior prova que o Espírito Santo está sobre alguém. Quando você não importa mais com o sofrimento, quando você não importa mais com a perseguição, quando você deixa de se importar com o julgamento, com os comentários, e você simplesmente faz a vontade de Deus, porque Deus quer que seja feito daquela forma, então você faz. Por que fazer live todos os dias? Por que começar o ano fazendo live? Por que orar de madrugada? Por que jejuar tanto? Por que falar tanto? Não pergunte a mim, pergunte a ele. Eu simplesmente sou um servo obediente daquilo que ele tem pedido a mim. E eu faço por obediência, com alegria no meu coração, sem pesar, sem tristeza, mas com uma profunda alegria, porque nos momentos de maior dificuldades da minha vida, ele é o único que está lá. Quando eu preciso de socorro, ele é o único que me estende a mão. O meu amigo estende a minha mão, e pelo meu amigo eu sou obediente. O Espírito Santo é o meu amigo, e eu obedeço à vontade dele sem questionar, porque ele não está mais em mim, ele está sobre mim. É ele quem rege a minha vida, ele que rege os meus pensamentos, ele que rege os meus sentimentos, é ele quem guia todas as coisas em mim. E o meu desejo é que você mergulhe no rio do Espírito. O meu desejo é que nesse ano de 2025 você seja conduzido pelo Espírito Santo para mergulhar nele, até o ponto de você dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero que você tenha um verdadeiro encontro com Deus, que a glória de Deus te purifique, que o fogo do Senhor purifique os teus lábios. Se é com os teus olhos que você peca, que o fogo de Deus purifique os teus olhos. Se a cobiça tomou conta do teu coração, que o fogo de Deus purifique o teu coração. Se é os desejos da tua carne, que o fogo de Deus purifique a tua carne, até que a glória de Deus resplandeça em você, até que você seja a imagem e semelhança do Altíssimo, até que você, sem palavras, possa falar e representar o amor de Deus nessa terra. Para eu concluir a mensagem desse dia e orar por você, a Bíblia diz que em Antioquia os cristãos foram chamados cristãos pela primeira vez. Eles não se autodenominaram cristãos, eles foram chamados, reconhecidos cristãos, porque eles se pareciam com Cristo. Porque eles estavam sentados à mesa, em comunhão, no partir do pão, assim como Cristo era. Eles procuravam saber a necessidade uns dos outros, assim como Cristo também procurava saber as necessidades uns dos outros. E naquela cidade de Antioquia, eles foram chamados cristãos, porque o amor de Cristo era evidente. A paixão de Cristo era evidente. O comportamento de Cristo era evidente. Quando o Espírito Santo vir sobre a sua vida, o seu comportamento vai ser como o comportamento de Cristo. Os teus pensamentos vão ser como o pensamento de Cristo. O seu olhar vai ser como o olhar de Cristo. Você não vai mais olhar o mundo com maldade. Você vai olhar sempre procurando o lado bom que aquela pessoa carrega e sempre tentando cultivar o que há de melhor naquela pessoa. Porque é assim que Jesus nos olha. Jesus não nos olha para nos julgar. Ele não nos procura para nos condenar. Mas ele nos procura para atrair o que há de melhor dentro de nós. Ora, Jesus conseguiu olhar para Pedro e enxergar o que havia de melhor em Pedro, extrair o que tinha de melhor em Pedro e usou Pedro naquilo que ele tinha de melhor, que era a ousadia. Jesus conseguiu olhar para Saulo de Tarso e enxergou nele um pregador, um vaso escolhido para ir às nações, e usou aquele homem
o converteu, o transformou e usou o que havia de melhor nele. Se Jesus conseguiu fazer isso na vida desses homens, o que é que Jesus não pode fazer na sua vida? Só precisa de alguém que tenha essa mesma visão. E o Espírito Santo quer produzir, quer criar, quer gerar esta visão em mim e em você. Ele quer que primeiro você se enxergue como ele está te enxergando, e ele quer que você enxergue a outros como ele está enxergando. Porque quando você começar a olhar o teu próximo como Jesus olha, você vai ser mais amoroso, mais compassivo, mais perdoador, você vai julgar menos, você vai amar mais, você vai acompanhar mais. E esse é o sentido do Evangelho. O Espírito Santo veio sobre eles, porque eles estavam reunidos, unânimes, no mesmo propósito. E então o Espírito Santo veio sobre eles. Deus tem prometido um grande avivamento para a sua igreja antes do arrebatamento. E esse avivamento virá quando a igreja se unir, quando a igreja clamar, quando a igreja estiver no mesmo espírito de unanimidade, amando, perdoando, olhando com o olhar de Cristo. E então o Espírito Santo virá sobre nós. Virá um grande avivamento sobre esta terra. A igreja foi gerada no fogo e ela vai subir no fogo. Mas é esse amor que atrai. É esse amor que une. É esse amor que faz com que o propósito seja o mesmo no seu coração e no meu coração. Independente se você está no Brasil, independente se você está em qualquer outra nação da Europa ou em qualquer outra nação do mundo, o Espírito Santo é responsável por conectar os nossos corações. E eu tenho vivido isso. Nessa conferência eu conheci tantas pessoas e o Senhor nos conectou com tantas pessoas. Pessoas que eu nunca vi na minha vida, pessoas que eu só conhecia através das redes sociais, mas eu vi o Espírito Santo de Deus fazer esta conexão. Só Deus faz isso. Que você possa mergulhar em Deus esse ano de 2025. Que você possa permitir que o Espírito Santo venha sobre você, guie a sua vida e te conecte a outras pessoas. Que essas pessoas que vão se conectar a você por meio do Espírito Santo vão te levar a viver o propósito de Deus na sua vida. Em nome de Jesus eu declaro que nesse ano os seus propósitos não vão ficar perdidos, porque você está sendo encontrado pela glória de Deus nesta noite. Amém? Amanhã a nossa live, talvez às 19 horas, talvez às 18 horas. Eu vou postar aqui e você vai nos acompanhando nos stories e esteja conosco amanhã em nome de Jesus. Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua presença. Como é bom estar na tua presença. Como é bom se encontrar com a sua glória. Amado Espírito Santo, no nome de Jesus, eu ministro sobre a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nos assistindo, sobre a vida daqueles que vão ter acesso a esta live depois. Que a tua glória, a tua presença entre nesta casa no nome de Jesus. Que esse irmão, essa irmã seja despertado, ó Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor venha despertar nesta vida, em nome de Jesus, o desejo de te buscar, o desejo de te adorar, de estar rendido na tua presença. Em nome de Jesus, que assim como a tua glória encontrou com Isaías, em nome de Jesus, que a tua glória venha nos encontrar, que ela venha produzir frutos de arrependimento em nosso coração, em nome de Jesus, que os nossos olhos sejam purificados, que o nosso coração seja santificado, que os nossos pensamentos sejam lavados, que nós sejamos puros, santos, tal como é o Senhor. A tua palavra diz que quem é santo, santifique-se ainda, quem é puro, purifique-se ainda. Nós queremos nos purificar ainda mais, nos santificarmos ainda mais, mas nós precisamos do Senhor. Pai, nós queremos chegar a dizer, como o apóstolo Paulo disse, não mais as minhas vontades, mas a vontade do Senhor. Espírito Santo, reina sobre nós, governe sobre nós, guia-nos em nome de Jesus.
Aonde chega a minha voz nesta hora, que chegue também o poder do Senhor convencendo esse coração, quebrando as muralhas que envolvem esse coração em nome de Jesus. Eu ministro libertação aos cativos agora em nome de Jesus. Eu ministro transformação nesta hora em nome de Jesus. Aonde chega a minha voz agora, Pai, que chegue também a tua glória em nome de Jesus. Que dentro desta casa esse ambiente seja tomado agora da tua glória em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor venham entrar agora nesta casa em nome de Jesus. Aonde houver algo impedindo o mover do Senhor, seja amarrado agora em nome de Jesus. Aonde houver um demônio escondido, eu dou ordem que saia agora em nome de Jesus. Que a glória do Senhor venha entrar nesta mente. Que toda a dureza desse coração seja quebrada agora em nome de Jesus. Que o poder do alto se manifeste agora dentro desta casa. Em nome de Jesus, aonde houver enfermidade, agora eu ministro cura. Em nome de Jesus, começa a curar, Espírito Santo, nesta live. Em nome de Jesus, cura agora. Que o poder do Senhor toque agora nesse corpo, em nome de Jesus. Que a glória de Deus venha tomar esse corpo nesta hora, em nome de Jesus. E que o Senhor venha produzir cura no nome e na autoridade de Cristo Jesus. Amado Espírito Santo, eu sinto a tua presença aqui nesta noite. Esse lugar está cheio da tua glória. Nós queremos declarar: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Em nome de Jesus, dê a esse irmão uma experiência com o Senhor nesta noite, que os umbrais desta porta venham tremer, que o chão desta casa venha tremer, que as paredes desta casa venham tremer no nome de Jesus, que o som da tua glória venha entrar agora nesta casa em nome de Jesus. Pai, que o ouvido espiritual do teu filho seja aberto nesta hora, que ele possa escutar o coral angelical cantando santo, 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 que ele venha escutar vozes agora em hebraica, em um único coral cantando e louvando ao Senhor. Em nome de Jesus eu ministro a tua glória. Eu ministro agora em nome de Jesus os sinais da tua presença. Eu ministro agora o cheiro da rosa de Saró invadir nesta casa. Eu ministro agora em nome de Jesus que a glória do Senhor venha sobre esta casa, nesta hora, nesta noite. Em nome de Jesus eu declaro, para a glória do teu santo nome, seja louvado. Jesus, a ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade. Espírito Santo, seja honrado nesta noite por tudo que está acontecendo aqui. Eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto, em nome de Jesus. Aleluia! Irmãos, eu não sei como é que está aí na sua casa, mas aqui esse lugar está cheio de glória. Eu escuto coral de anjos cantando, e eu estou sentindo o chão da minha casa tremer. A glória de Deus está aqui. E no nome de Jesus eu declaro que essa mesma glória que está aqui está te alcançando aí na sua casa. Está tocando aí na sua mente em nome de Jesus. Eu vejo casa aqui com objetos tremendo. E o Espírito Santo de Deus fala comigo que está saindo opressão maligna da tua casa. Tem opressão maligna saindo da tua casa. Eu vejo objetos tremendo. Eu vejo objetos dentro da cozinha tremendo, armário tremendo. Tem espíritos malignos, opressão saindo da tua casa, porque a glória de Deus está te encontrando hoje. Aleluia! E eu declaro no nome de Jesus que você vai viver isso de forma intensa todos os dias da sua vida. Amém? Obrigado aos irmãos que estiveram comigo. Amanhã estamos aqui de novo, em nome de Jesus. Amanhã é sábado, Shabá, o dia do Senhor. Aqui na França nós já começamos, que são 8 horas agora. Então é um dia em que eu busco a presença de Deus. E amanhã eu vou falar sobre isso com você, sobre ter um dia na semana, onde você se fecha para o mundo e se abre só para Deus, só para ouvir a voz de Deus. E como é bom passar 24 horas na presença de Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Deixa aqui o seu testemunho, se você viveu o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. E amanhã eu te espero, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor Jesus.